ajudar de uma forma, os irmãos me abençoam, porque o curso não é barato, eu estou fazendo hebraico e grego de uma vez só. É para fazer só uma, mas abriu as duas e eu estou nas duas agora. E nós vamos conseguir, se Deus quiser. Então, a gente pede oração para os irmãos e também quero agradecer pelo pastor Marcelo, que tem sido uma bênção na nossa vida, muito mesmo. Todas as noites nós temos orado, pedindo a Deus que abençoe ele, o trabalho dele e a família dele. Né? O único problema é que ele tem um filho corintiano, mas ele quer. Se fosse palmeirense era outra história, mas ninguém é perfeito, né? Que Deus abençoe ele. Conheci o Gilmar também. O Gilmar agora ele está completo, ele veio completo, pastor. Porque o Gilmar chega na igreja de bermuda até no joelho, ele falta calça, falta pedaço de calça. Né? Deus te abençoe. Amém? Quem achou o Salmo 23, diga: eu achei. Eu achei. Vamos ler todos nós juntos? Vamos? 1, 2, 3. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Vai dar por aí, meu filho? Para cá liga, onde é que liga isso daí? Eu sinto ligado. Deixa eu ver se eu considero. Vai dar com isso. Vamos ver. Vamos lá. Bom, com a ajuda do Espírito Santo e a educação dos irmãos, eu quero estudar com vocês o Salmo 23. Quando se trata de salmos, nós não falamos versículos, porque os salmos não são livros, e sim cânticos. É por isso que nós usamos sempre a palavra verso. Na verdade, nós não deveríamos ler esse salmo, nós deveríamos cantar esse salmo. Mas como eu não sou cantor, e se eu começar a cantar os irmãos vão embora, a gente começa a ler esse salmo. E este salmo, irmão, ele é considerado o salmo mais conhecido dos 150 salmos que existem na Bíblia Sagrada. E esses 150 salmos, eles podem ser divididos em 3 etapas. Primeiro, salmos que evocam a santidade de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus, a força de Deus, a grandeza de Deus, o amor de Deus. São salmos que, quando os salmistas cantaram, eles cantaram com o intuito de dizer que Deus é bom, que Deus é poderoso, que Deus é maravilhoso, que Deus é único. Você não entendeu, tudo bem. Quando eles cantaram com o intuito de dizer que Deus é, que Deus tem, que Deus faz, que Deus realiza. São salmos cantados apenas para adorar o nome dele. O segundo grupo de salmos, dos 150, são salmos de peregrinações, usado pelos judeus que moravam fora de Jerusalém e que deveriam 3 vezes ao ano ir a Jerusalém. E esses salmos começam no Salmo 120 e vai até o Salmo 134. Esse bloco de salmos na Bíblia são chamados de salmos de romagem, de peregrinações, que os judeus usavam esses salmos quando iam para Jerusalém. Vocês sabem que todos os judeus ainda não voltaram para Jerusalém. E hoje eles não voltaram, estão voltando ao longo do tempo. Mas antigamente, muitos judeus que viviam o processo da diáspora, eles viviam longe de Jerusalém. Mas mesmo longe de Jerusalém, eles tinham a obrigação de 3 vezes ao ano ir a Jerusalém.
Então, para eles irem, eles não iam conversando, eles iam cantando. Porque a viagem era muito cansativa, o sol na cabeça, não tinha carro, não tinha avião, não tinha graal, não tinha frango assado, não tinha nada disso para tomar café. Então eles iam andando 2, 3 dias, paravam, armavam a lona, a barraca, no outro dia desmontavam. E para que a viagem se tornasse agradável, eles iam cantando. E eles começavam a cantar os 120. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Então eles iam alegres à casa. A palavra casa no hebraico ali é tenda, é templo, é Jerusalém. Os judeus, olha, preste atenção, os judeus, quando eles descobriam, e quando chegava o período da Páscoa, que começa essa semana, e a palavra Páscoa é Pessa, no hebraico significa passagem. Então eles iam se arrumando, e quando eles iam em direção a Jerusalém, eles iam cantando, alegrei, eles vão alegres, porque quem vai para Jerusalém não vai triste, quem vai para Jerusalém não vai cansado, você não entendeu? Quem vai para Jerusalém não vai triste, quem vai para Jerusalém não vai cansado, mesmo sabendo que as dificuldades existem, nós nos alegramos, porque nós estamos indo para casa. O terceiro grupo, porque não é isso que eu quero falar hoje, são salmos que quando foram cantados, são salmos de súplicas, de lamentos, de angústias, de problemas, de perseguições. O Salmo 23, ele pode estar perfeitamente, olha como é que a Bíblia é. O Salmo 23, ele pode ter entrada perfeitamente nos 3 grupos: nos salmos que louvam a Deus, nos salmos de peregrinações e no salmo de angústia, porque ele vai dizer que ele está sofrendo, e é por isso que Deus vai preparar uma mesa perante ele na presença dos seus inimigos. Então o Salmo 23, meus irmãos, tem algumas particularidades, entre as quais é que este salmo, daqui eu não enxergo, meu Deus, quando a gente completa 20 anos é tão difícil. O Salmo 23 tem algumas particularidades. Vocês estão, dá para ver aí? Eu não estou vendo muita coisa, mas como eu trabalhei quase essa madrugada nisso aí, foi legal. O Salmo 23, ele tem quantos versos? 6 versos. Mas se você analisar, por 7 vezes aparece o nome de Deus. O Salmo tem 6 versos, só que por 7 vezes aparece o nome de Deus. Então, quando Davi cantou esse salmo, ele cantou também para honrar o nome de Deus, para dizer que Deus é, para dizer que Deus faz, para dizer que Deus supre, para dizer que Ele traz paz à alma. Então, o primeiro nome de Deus que aparece nesse salmo, qual é? Jeová Ra. Ali tem, eu não vou me atrever a falar aquela palavrinha do hebraico, eu já vou traduzir. O que significa? O Senhor é o meu pastor. Então, o primeiro nome que Davi evoca, dizendo: o Senhor é o meu, e eu vou explicar lá na frente. O segundo nome de Deus que aparece, qual é? Jeová Jireh, que significa: o Senhor proverá. Aonde está o nome de Deus aqui? É simples, ó: nada me faltará. Deu para entender ou está difícil? Quando ele diz o Senhor é Jeová Ra, ele diz: ele é o meu pastor. E ele fala: o Senhor é meu pastor. E o segundo nome é o Senhor que supre, e nada me faltará. Essa palavra no hebraico é muito mais profunda do que no português. No hebraico diz: de nada terei falta, que é muito mais achegado do que nada me faltará. O terceiro nome de Deus que aparece, qual é? Quem pode ler para mim aí? Jeová Shalom. O que significa Shalom? O Senhor é minha paz. Aonde está o Senhor é minha paz? Está no verso 2, quando ele diz assim, ó: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Tranquilidade, paz, sossego. Deu para entender ou está difícil? Qual é o outro
outro nome de Deus que aparece lá, quem pode ler para mim? Jeová Rafa, o que significa o Senhor cura. Aonde está essa expressão? Está no verso 3, não é? Refrigera a minha alma. No hebraico diz: cura a minha alma, o meu homem interior. Qual é o outro nome de Deus que aparece? Quem pode ler para mim? Jeová Chamar, o que significa? O Senhor está ali. Diga comigo: o Senhor está ali. Diga isso aí: o Senhor está ali. Olha o verso 4, diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás ali. 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 Outro nome de Deus que aparece, qual é, gente? Jeová. Vocês inquietam, não é isso? Está longe. Que significa: o Senhor é a minha justiça, ou justiça nossa. Qual é o versículo? É o versículo 5, diz: preparas uma mesa perante mim, na presença de quem? Dos meus inimigos, dos que falam, dos injustos, dos que criticam. E Ele vai preparar uma mesa. Ele fará justiça. Ele colocará os nossos inimigos diante de nós. E eles perceberão que Deus é a nossa bandeira. Ele é a nossa justiça. O último nome de Deus que aparece, qual é, meus irmãos? Jeová Nissi, que significa: Ele é a nossa bandeira. A bandeira da vitória. Uma outra particularidade, para nós entrarmos nesse salmo, eu não deixaria de falar isso aqui, é sobre as ovelhas. Olha lá, bichinho, que olha isso ali. Não bode, mas ovelhas. E eu gostaria que você entendesse essas particularidades da ovelha. Primeiro, são mamíferos, tá? A ovelha, uma outra particularidade, elas comem o dia todo. O povo que gosta de comer. É por isso que o pastor precisa levá-las aos pastos verdejantes, porque elas comem. Qual é a terceira particularidade? A ovelha, porque é igual eu aqui, eu não estou enxergando. A ovelha, ela não enxerga de 8 a 10 metros na frente. É por isso que ela precisa que alguém as guie, as conduza. Deu para entender ou está difícil? Uma outra particularidade qual é? A ovelha é muito sensível e sabe o que significa isso? Quando as ovelhas estão comendo, geralmente ficam os mosquitinhos aqui, ó. E ela faz assim. Mas ela não para de comer. Não é boa não. Só que a história diz que esses mosquitos perturbam tanto a ovelha que tem hora que ela sai disparada. É aí, saindo e disparada, é que nós temos uma verdade espiritual nisso. Significa aquelas ovelhas que tomam atitude precipitadas porque estão pressionadas. Deu para entender? Está difícil. Esses mosquitinhos representam pessoas que dizem: olha, não vai dar certo, sua família não vai melhorar, seu ministério não vai crescer, Deus não vai, esquece isso. Então é nesse momento que a ovelha ela tem que continuar comendo a palavra, crendo na palavra, crendo na promessa. O que vale é o que Deus falou, não é aquilo que os mosquitinhos em formas humanas estão dizendo: para, não vai dar certo. Vai dar certo, irmão, porque quem prometeu foi Deus, e Deus é Deus é justo. Tem muita gente, Deus está mandando eu falar isso aqui. Tem gente que na hora da pressão toma atitude, corre, desespera. É aí, nesse momento em que os mosquitos se aglomeram, que você tem que resistir. Você tem que dizer: eu não vou parar de crer, eu não vou parar de comer a palavra, eu não vou parar de viver a palavra, eu vou continuar crendo, porque o que vale é aquilo que Deus disse. Tem outra particularidade lá, gente? O que diz lá? Não, né? Outra particularidade, o que diz aí?
Deixa eu explicar isso. As ovelhas, elas têm uma brincadeirinha. Qual é a brincadeira? Da cabeçada uma na outra. Elas gostam disso. Só que elas só dão essas cabeçadas na hora em que elas chegam no aprisco. Elas passam. Qual é o trabalho? O trabalho de pastor é tão cansativo. Qual é? Ele sai do aprisco, leva as ovelhas, passa pelo vale da morte, passa pelo ribeiro de águas, passa pela alimentação, tudo, e depois ele faz a mesma volta. Todo dia ele faz isso. Todo dia. Então, além de ser cansativo, é enjoativo, porque não há mudança. Nesse caso, quando ele traz as ovelhas de tardezinha para o aprisco, seria a hora do pastor descansar, lavar os pés, lavar as mãos, tomar a sopa. Só que é nesse momento que o pastor pensa que vai descansar, as ovelhas estão ávidas. O que? Elas ficam dando cabeçada, brincadeira, pá, e dá cabeçada. Só que tem hora que a ovelha dá uma cabeçada muito mais forte na outra, e a outra cai. Caindo, ela cai com as 4 patinhas para cima. Ora, elas comem o dia todo praticamente. Então essa queda, se o pastor, porque outra ovelha não vai virar. Deu para entender ou está difícil? Porque tem ovelha que dá cabeçada, mas quem tem que virar é o pastor. Agora, ela dá a cabeçada e fica. Se o pastor não for lá virar, ela vai morrer, porque o sistema digestivo vai atrapalhar o sistema respiratório, ela morre. E a história diz que no amanhecer muitas ovelhas amanhecem mortas. Aí alguém diz: mas por que o pastor não levantou? Tu esqueceu que ele ficou o dia todo andando? Tu esqueceu que ele cuidou de ti no vale, te levou para as águas tranquilas? Então agora é hora de nós pararmos com algumas cabeçadas. E quando eu lia isso, eu senti muito no meu coração de mudar algumas coisas da minha vida, porque a gente dá muita cabeçada. Quer dizer, a gente dá cabeçada e quem tem que resolver o outro, não. Quem tem ouvido, ouçam Deus essa noite. Então é hora de nós pararmos de dar cabeçada uma na outra. Sabe por quê? Porque nós fazemos parte do mesmo aprisco. Nós vamos para o mesmo céu. Nós servimos o mesmo pastor. Aleluia! Eu estou sentindo ele aqui. Então, me obedece o pastor Carvalho. Pega na mão do teu irmão, pega na mão dessa ovelhinha aí, pega. Aperta assim, até ele falar: está doendo, aperta. E diga para ele assim: meu irmão, eu não estou ouvindo, você está com problema de falar? Diga: meu irmão, vamos parar de dar cabeçada uma na outra, porque nós precisamos entender que amanhã nós vamos continuar caminhando. Quando falta uma, a gente sente: oh glória! Isso é o objetivo, este é o objetivo de Deus. Uma outra, para a gente entrar no salmo, uma outra característica da ovelha, o que diz lá? Não tem sistema de defesa, nem ela não tem, a ovelha é. Olha, eu acho que já tem, o que diz lá embaixo? São olha, se tem um trem medroso e medrosa e teimosa, no inventário, é ovelha. A ovelha é tão medrosa, gente, que o salmo diz que o pastor quem tem que levá-las às águas tranquilas, que não façam muito barulho, porque elas têm medo até do barulho da água. Agora, elas são teimosas, e eu vou explicar uma arma que o pastor tem lá na frente para conduzir essas ovelhas. Aí eu coloquei a definição de apacentar. Alguém pode ler para mim o que significa apacentar? Guardar o pasto com pastagem, guardar durante o pasto. Assim sendo, a preocupação primeira do pastor é alimentar e proteger as ovelhas. Amém. Então vamos lá começar o salmo. Vamos fazer uma exegese rapidinho, trazendo o hebraico para o português. Vamos lá? Eu não vou ler todos, não vou explicar os 6, eu vou explicar só 2 ou 3 versos. O primeiro verso, quem quer ler comigo? O Senhor é o meu pastor. Quando
não se tem o conhecimento da língua original, que não é um defeito nem um pecado, parece que quando Davi usa esse pronome possessivo, meu, parece que Davi está dizendo que Deus é só dele. Sim ou não? Quem não conhece esse pronome possessivo, e quem não conhece a língua hebraica, a qual Davi cantou dizendo: o Senhor é o meu. Parece, olha o telefone, me lembrei da Tossias. E parece que o Davi, ninguém vai atender, é o seu? O senhor está chegando esse O que eu falo agora? Então, a ideia, quando não se conhece esse pronome, parece que Davi está falando que Deus é só dele. Ele é o meu, não é mais de ninguém. Ele não ama mais ninguém. Ele não protege mais ninguém. O meu vínculo com ele é um vínculo diferenciado. Quando não se conhece a origem dessa expressão, parece que Davi está se colocando como o único homem que conhece a Deus, e Deus o conhece. Só que nós precisamos entender isso observando essa imagem. Quando se olha essa imagem, nós conseguimos entender por que Davi disse que Deus e o Senhor é o seu pastor. Você observando essa imagem, você verá, tem um negocinho aqui também do trem que isso não serve, não é rabo disso, não é outra coisa. Se você observar a imagem, você verá que existem quantos homens ali? 2. Tem um bem na frente e outro mais atrás. Então essa imagem eu quero que você fixe, decore, clausure na sua mente. Por quê? Porque no tempo de Davi, nunca um só pastor apacentava as ovelhas. Sempre eram 2, como nesse caso aí. E tem um outro slide que mostra aqui 3, no máximo 3. Por quê? Porque as ovelhas, elas se apegam demais. Elas passam a sentir e absorver o cheiro do pastor, a voz do pastor, o jeito que o pastor faz. Então a ovelha que passa 10, 15, 20 anos sendo apacentada pelo mesmo pastor, automaticamente ela vai criar o quê? Um grau de relacionamento com o pastor. Quando ele chega, como diz João 10, e ele abre a porta e começa a chamar as ovelhas, a Bíblia diz que elas saem ao seu encontro porque reconhecem a sua voz. E para reconhecer a voz do pastor, não é um dia, não são 2 dias, não são 3 dias. Vocês estão entendendo? É um tempo necessário. Quando Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor, ele está simplesmente nos informando que ele já tem esse grau de relacionamento, que ele ama a Deus e Deus o ama, porque ele conhece a sua voz, ele sente o seu cheiro, e ele não quer que ele sirva outro Deus. O que Davi está dizendo? Eu já achei o verdadeiro pastor e eu não vou abrir mão dele. Por quê? Nessa foto aí, se esse primeiro pastor morresse, o que aconteceria? As ovelhas já estavam acostumadas com o segundo. Se o segundo morresse, as ovelhas já estariam acostumadas com o terceiro. Porque a história diz que quando há uma mudança difícil de pastor, as ovelhas passam dias sem comer, porque elas sentem falta da voz, do cheiro. Aleluia. E a história mesmo comprova que quando a ovelha ela chega numa idade um pouco avançada, é necessário o pastor não vendê-la para outro proprietário. Sabe por quê? Porque ela vai morrer. O pastor vende para o matador. Essa é a visão, porque elas se apegam, elas têm um grau de relacionamento que ele apenas com a voz elas seguem. Ele vem falando
e elas seguem. Ele vem chamando e elas seguem. Eu estou quase para chegar aqui, tu não deu nada. Ela depois vai seguindo, sabe por quê? Porque ela conhece, ela está com relacionamento. Aí você vai falar igual Davi: olha, eu já achei Deus, eu não vou abrir mão dele, eu sei que ele é glória, eu sei que ele é verdadeiro. É por isso que tem gente que sai da igreja. Por quê? Porque não tiveram relacionamento, não ouviram, não sentiram o cheiro. Mas nós que reconhecemos a sua voz, a gente não vai abrir mão dele, a gente não vai abandoná-lo. Deu para entender que eu estou falando aqui? Quando Davi diz: ele é o meu, Davi está dizendo: já achei. Oh glória, já achei aquilo que eu estava procurando, já achei um amigo verdadeiro, já achei alguém que me entende. Quem é ele? É Jeová Raá, ele é o meu pastor. O que Deus quer nos ensinar e nos informar essa noite, que nós precisamos ter esse grau de relacionamento com ele. A gente tem que sentir o seu cheiro, aleluia, entender a sua voz. Eu vou explicar o João 10, porque a Bíblia diz que para o mercenário a ovelha não segue. O que pula a cerca, o que pula o muro, ela não obedece. Por que ela não vai atrás? Porque elas não reconheceram a voz. Elas dizem: essa voz não é do meu pastor. Queridos, se mantenha fiel. Sabe por quê? Porque nós já encontramos o Deus verdadeiro. O pastor tem um cuidado tão grande com esse relacionamento com a ovelha, que quando você olhar João 10, nós vamos olhar de outro ângulo hoje, mas João 10, o próprio Cristo, ele usa duas metáforas. Metáforas na hermenêutica é uma linguagem figurada, que demonstra o quê? Que Jesus está ensinando alguma coisa através da porta, do prédio, do microfone, do violão. No caso ali, Jesus ele usa duas metáforas, se compara a duas coisas. Bom, ele diz assim: eu sou bom pastor. Primeira metáfora. Segunda metáfora, ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Nossa, quem não entende isso? Quem não entende isso não comporta. Olha para cá, se tudo der glória a Deus, está mal. Quando o pastor saía do aprisco, andava, dava a volta, e ele percebia que ele não ia chegar a tempo hábil no aprisco, o que o pastor fazia? Ele tinha que fazer um aprisco no deserto, montar. Então ele pegava as ovelhas e colocava perto de umas rochas e montava um aprisco. Só que o que? Não tinha porta. E quem era a porta do aprisco? O próprio pastor. Isso aí eu levei anos para aprender. Eu dou de graça aqui, você me dá uma hora. Melhor esse trem aí. E as ovelhas estão ficando uma pertinho da outra, mas não tem porteiro, não tem porta. Aí o que o pastor faz? Ele se coloca, não vou ficar assim de costa, porque tem a minha carequinha aqui. O que ele faz? Ele se coloca como uma porta. É por isso quando Jesus, oh glória, quando Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas, Jesus está falando dos pastores que ficavam a noite toda com o cajado na mão, protegendo as ovelhas para que nenhuma deu para entender ou está difícil? Oh glória, eu estou sentindo ele aqui. Levante a mão ali, glória a Deus. Levante a mão. Então quando Davi diz: ele é o meu, ele está dizendo que não quer que haja troca. Ele não quer que outro venha apacentá-lo. Ele não quer outro Deus.
levante a mão que eu vou profetizar. Eu estou sentindo Deus. Eu quero que você levante a mão porque eu vou profetizar e você vai receber esta palavra. O Deus que você serve, esse pastor verdadeiro, o pastor dos pastores, ele é verdadeiro e ele não vai te deixar enganado, ele não vai te decepcionar. O céu vai passar e a terra, mas a palavra dele não. Ele é o teu, ele é o meu, ele é o nosso. Ele é o teu, ele é o meu, ele é o nosso. Ele é o teu. Porque ele é verdadeiro. Um outro verso que eu quero olhar é esse aqui. Primeiro, Davi começa mostrando o seu grau de certeza. Deu para entender ou está difícil? Quando ele diz o Senhor é o meu, ele canta a certeza, a convicção. Não perpassa nele nenhuma dúvida. Ele diz é meu. Ele afirma. Ele é convicto. Ele sabe que está no caminho certo. Ele sabe o Deus quem ele louva. Eu estou sentindo ele sabe. Alguém me perguntou assim, mas por que vocês oram tanto, buscam tanto esse Deus? E eu olhei para a pessoa e disse, sabe por quê? Porque Deus gosta disso. Aí eu falei, ela falou, como Deus gosta que vocês fiquem orando assim na hora da prova, dessa dificuldade de vocês? É porque quando eu clamo a Deus na hora das minhas lutas, eu estou testemunhando, testificando também diante dos homens, dos demônios e dos anjos, que Jesus é o único que pode resolver o meu problema. Então aprenda isso. Quando você dobrar o seu joelho para orar em prol de uma causa, lá no céu Deus está dizendo, Ele está orando porque Ele sabe que eu posso. Ele está orando porque Ele sabe que eu posso. Depois que Davi ele afirma o grau de relacionamento e de certeza, ele vai ter que passar por uma situação que todos os pastores e as ovelhas vão passar. Ele sai do grau de intimidade e ele usa a expressão no verso 4. É o verso 4 que diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. Deixa eu explicar isso. Volte sua mente. As ovelhas são bem teimosinhas e bem medrosas. Quando eu li esse verso, depois que eu fiz uma rápida busca sobre as ovelhas, eu sei que elas são medrosas e teimosas. E eu sei que tem um vale na frente. Então, como fazer? Como levar esses animais que são medrosos passarem pelo vale? Davi, quando diz ainda que eu andasse, ele está mostrando as armas que o pastor tem. Por quê? Porque são até do barulho de muitas águas. Imagine este vale que é considerado o vale da morte. Então, como pegar esses animais que são teimosos e medrosos e fazê-los passar por um vale que qualquer passo errado as ovelhas podem morrer? Quais são as armas que o Senhor, que os pastores têm de pegar esses rebanhos frágeis e atravessá-los em meio às lutas, dificuldades, problemas? A família do diácono, a mãe dele, a mãe morreu, mas ele não é crente, a mãe morreu. E agora? Como atravessar esse momento do outro que caiu, abateu a cabeça? Como não deixar que o rebanho se assuste com isso? Quais são as armas que o líder tem nesse momento de vale? Colocar as ovelhas para passarem e
voltarem pelo vale e chegarem a isso. Quando Davi diz, ele é o meu, agora Davi diz, ainda que eu, ele é o meu, ainda que eu, ele é o meu, ainda que eu. Não, tu não entendeu? Ele é o meu, e ainda que eu. Então as armas que a Bíblia nos oferece, pastor, de pegar esses animais que são teimosos e medrosos e passá-los pelo vale. Quais são as armas? Esse vale da sombra da morte, ele era tão estreito que era necessário que as ovelhas passassem em fila indiana, uma atrás da outra, porque não davam para passar duas. Então as armas que nós temos aqui, gente, está lá em João 10. Vamos lá. Vamos para João 10, que tem tudo a ver com o Salmo 23. João, capítulo 10. Glória a Deus. E eu quero ler o verso 4. O verso 4. João 10, 4 diz assim: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Então, qual é a primeira arma que o pastor tem para conduzir essas ovelhas entre os vales? Primeiro, a presença do próprio pastor. Tu não entendeu? A Bíblia diz assim: ele vai adiante. Ele vai adiante. Por que elas seguem? Porque quando elas percebem que é o pastor que está lá na frente, elas param de olhar para o vale e começam a olhar para o pastor. Eu vou profetizar e você tem que dar glória a Deus. Sabe por que você passa pelo vale? Sabe por que você rompe a dificuldade? Porque você sabe que Jesus está diante de você, dizendo: venha. Oh, meus irmãos, eu quero que você entenda isso. A primeira arma é porque há alguém que anda pregando por aí que o pastor vai atrás. Mentira, o pastor não vai atrás, ele vai adiante, porque ele pisa primeiro. Ele pisa primeiro. Ele pisa primeiro, ele avalia o local. Ele não é esse Jesus, é por isso que eu não troco, porque ele não nos joga, ele nos acompanha, ele vai conosco. E quando ele diz pise aqui, é porque ele já pisou e sabe que o terreno é bom. Levante a mão de glória a Deus. Glória a Deus. Pega a mão do teu irmão, vamos interagir. Eu estou sentindo uma graça. Vamos interagir. Diga assim: meu irmão, você não vai passar sozinho neste vale. O Supremo Pastor está na frente. Ele vai pisar e depois você pisa. Ele vai avaliar o terreno. Ele vai ficar na frente para te defender. É o nosso Deus. A primeira arma que o pastor tem é a sua própria presença. Joga samar, ele vai adiante, ele não nos joga. Esse Deus, ele não arma, porque Deus não, ele não tem esse negócio de armadilha, armar um negocinho aqui, uma arapuca, melhor dizer, não. Quando o pastor abre, aí o verso do João vai falar, quando Jesus se compara, o abre, porque o abre. E é engraçado, não é para rir, o interessante é que ele chama as ovelhas pelo nome. Olha o verso 3 que diz aí. O verso 3 diz: ele chama pelo nome. Chamar pelo nome no grego fala de grau de relacionamento. Quando eu digo assim, Gilmar, moral, né, João? Eu quebrei todas as dificuldades, eu chego a ele rápido. E quando eu chamo alguém pelo nome, é porque eu tenho intimidade com ele. Quando o pastor abre, ele começa a chamar. Aleluia! Chamar Antônio, pastor Marcelo, Maria. E ele vai
arma que o pastor tem é o verso 4 também. Primeiro ele vai adiante e ele vai chamando as ovelhas. Ele chama as ovelhas. Ó, eu me lembrei de uma coisa interessante. Eu digo para você, sabe? Eu lembrei de uma coisa muito interessante. Eu fui pregar em uma cidade em Piracicaba, próximo de Piracicaba. Eu não sei qual é o nome da cidade. A minha mãe está bem cansada. Minha mãe tem que viajar 5 da manhã. É uma cidade lá perto. Aí o pastor lá é pastor já antigo, mas ele abriu trabalhos no norte de Minas. É um homem, ele é muito conhecido no Ministério de Madureira. Muito conhecido. Um homem. Eu tinha vontade de ir lá pregar nessa igreja porque ele é uma pessoa nordestina, assim, muito agradável. E ele me contou uma história que eu achei aquilo ali. Eu me lembrei da história por causa da voz. É que ele pegou um boi. O boi, quando é pequeno, é o quê? É o quê? Hein? Bezerro. Tem certeza? Está vendo? É o quê? Novilho? O que mais? Eu sei que vamos falar que é boizinho. O pastor em São Paulo, quando ele vinha, ele ia falar assim: coleguinha, tudo assim, tudo é diminutinho. Tá bom. Ele pegou esse boizinho e começou a tratar esse boi numa madeira. Mudou. E batizou ele de preto. E ficou aquela coisa aí, foi crescendo, ficou boizão. E teve um dia que esse boi, esse preto, deu uma loucura ali. Como é que chama quando vocês são fazendeiros? Sabe, deve ser fazendeiro. Vamos matar um bezerro. Surtou, o trem surtou. E o pastor estava numa viagem já de retorno, ainda mais estava na estrada, voltando de Ilhéus, porque ele abriu muitas igrejas ali em Minas. E esse boi saiu quebrando a cerca do vizinho. Aí o vizinho ficou muito chateado, lógico. Aí ligaram lá para o pastor não estava voltando, falaram com o filho do pastor, que hoje é o pastor da igreja, o filho do pastor é o pastor da igreja, que é o pastor já jubilou-se, ele está bem doente assim. E ele, o camarada disse: olha, ele vai, eu vou matar. Não faz isso não, vou ligar para o pai. Aí o filho ligou para o pai. Aí disse: pai, o preto está louco, está quebrando tudo e o vizinho quer matar. Ele disse: não, diga para o vizinho que eu já estou chegando. Eu vou direto para lá. Ele estava lá, babando. Ele chegou, abriu o porta-malas do carro, pegou uma corda e olhou para o boi. Que coisa interessante esse relacionamento, né? E foi falando assim: preto, oh, preto, eu não acredito. E ele é um homem tão sério que até para rir ele faz força. E ele disse: Carvalho, eu comecei a falar e eu senti que ele estava todo resistente. E ele foi cedendo. Ele dizia: preto, eu estou morto de vergonha, preto. Oh, preto. Aí quando ele chegou bem perto, ele já estava todo assim, todo degozinho. Ele é mamadeiro. Toda mamadeira. Ele chegou, colocou a corda. Vamos para casa. Vamos. E ele disse: eu trouxe ele pelo caminho que ele foi arrebentando as cercas. Chegou, disse: ó, você quer ir embora? Não temos que ajeitar isso aqui, porque o vizinho vai ficar chateado. Começou a consertar as cercas, dizendo: olha aqui o que você está fazendo. Pelo amor, não fala mais isso. Nós não somos amigos. Ele queria quase que o pastor dizia para mim que ele estava fazendo isso, quase. Mas se ele fala, esse pastor é tão sério, tão de caráter, eu acreditaria nisso. Acreditava mesmo. Se ele dissesse, ele até falou também, acredito também. Não tem como falar que ele é homem mentiroso. E eu fui consertando o cavalo, cada seco, cada pau caído, e eu falava com ele só de cabeça baixa. Chegou a hora que ele teve que sacrificar.
Por que eu estou falando isso? É o grau de relacionamento. Ele, quando ele gritou preto, ele sabia, desde criança, mamadeiro, cuidando. Esse relacionamento que o nosso pastor tem conosco é o mesmo relacionamento. Ele não nos chama nem pelo apelido, ele nos chama pelo nome. Tem mais um dia de caminhada, vamos. Qual é a segunda arma? É a sua voz, é a voz do pastor. Ele chama, vamos. A história diz que muitos até cantam, e cantando, as ovelhas reconhecem a sua voz. O que elas vão fazer? Elas vão seguir o pastor. Elas vão seguir o pastor. Elas vão seguir o pastor. Sabe por que você não vai ficar no problema? Sabe por que nós não seremos envergonhados? Porque nós temos certeza que Ele sabe o que está fazendo e Ele sabe para onde está nos conduzindo. Esse salmo, ele é tão poderoso, porque as ovelhas não questionam. Elas não dizem, mas olha o vale não existe mais, ele está lá. Olha o problema não, ele está lá. Mas será? Não existe, será? Ele vai adiante, ele vai adiante, ele vai adiante, ele chama. A voz dele nos acalma. Levante a mão até tocar no céu pela fé. Comece a receber algo de Deus aí. Quem trouxe glória, quem tem glória para dar, quem tem aleluia para dar, quem trouxe aleluia, quem tem línguas estranhas, adore, glorifique. Recebe algo de Deus aí, ovelha. Te acalma, vai no teu coração. Esse problema está na mão de Deus. Quem vai te dar vitória é Deus. Te acalma, porque Ele sabe o que está fazendo. Ele está diante, Ele está te conduzindo. Ele não vai te deixar envergonhar. Coloque a mão no ombro de alguém aí, coloque a mão no ombro dessa ovelha aí e transmita para essa ovelha o que tu estás recebendo. Diga para essa ovelha: calma, tenha paz. Nós estamos seguindo um bom pastor. Mesmo passando pelo vale, ele sabe por onde passar. Mesmo passando pelas tempestades, ele fará caminho. As ovelhas saem porque reconhecem a voz e reconhecem a presença. Quando nós entendemos isso, irmão, fica fácil, não no sentido de facilidades, mas fica fácil atravessar as dificuldades. Sabe por quê? Porque Ele conta com duas armas. Ele está. Ele está. Eu gosto de Deus porque Ele está. Não, você não entendeu. Ele está. Ele está lá. Eu sou lá. Ele está lá. Ele está aqui. Ele está ali. Ele está lá. Ele é onipresente. Ninguém pega ele de surpresa. O diabo não. Ele tem que estar aqui e não está lá, porque ele não é onipresente. Mas o nosso Deus, ele é. Ele está aqui, ele está lá no Japão. Sabe por quê? Porque ele pega os rios, os córregos, os igarapés, os oceanos e coloca na palma da sua mão. Esse Deus merece ser adorado. Qual é a arma? Quais que o pastor tem para pegar os animais, esses animais medrosos e teimosos, e os conduzirem por essas trilhas? Primeiro, presença. Segundo, a voz. Só que o pastor Marcelo, dispõe de duas coisas, de dois instrumentos: a vara e o cajado. Para que serve essa vara? Hein? Eu vou explicar já já. Para que serve o cajado? Hein? Correção e consolo. Vara é correção, cajado é consolo. Vara, o que diz? Quando diz o salmo lá, certamente que há bom e a misericórdia, é a vara e o cajado.
Te seguirão. Te seguirão. Me seguirão. Irão atrás de mim. Irão atrás de mim. Depois que o pastor, eu volto aí. Depois que o pastor Davi, escute, ele evoca firmeza, dizendo: ele é o meu. Depois que o pastor passa pelo vale da morte, vem a terceira tarefa do dia do pastor. Qual é? Contar as ovelhas. Pastor, é tão complicado que ele faz essa volta, e quando a ovelha está voltando, ele tem que contar: 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem que fazer a contagem, porque ele ama todas as ovelhas. Aí você diz: mas o Salmo não diz isso. Mas eu não preciso só do Salmo 23 para entender que o Salmo 23 diz isso. É só eu chegar em Lucas 15, quer ver? Vamos lá para a gente terminar. Lucas 15. Aí você vai entender por que existe a parábola da ovelha perdida. Só existe a parábola da ovelha perdida porque o pastor contou as ovelhas. Ele contou as ovelhas. Agora aqui vai doer só um pouquinho, porque vai apertar, e eu quero que você entenda e não fique triste não, já leva. Tá? Olha o que diz o verso 4. Que homem dentre vós, tendo quantas ovelhas? 100. Por que ele sabe que ele tem 100 ovelhas? Porque ele as contou, não é? Perdendo uma. Esse verbo aqui, ele me deixa preocupado na língua portuguesa, porque indica que o pastor, ele é relaxado. Perdendo não é o que está no original do grego. O que está é a ovelha afastando-se. A culpa não é do pastor. A culpa é da ovelha, que preferiu afastar-se do bando. Porque quando eu leio isso aqui em português, nossa, que pastor é esse que perdeu? Não, ela mesmo se perdeu. Ela mesmo saiu do bando. Ela mesmo quis tomar outro caminho. Porque ela achou que o nariz é dela, a vida é dela, e ninguém manda. Mas mesmo agindo assim, o que o pastor faz? Guarda as 90. Uma ovelha vai fazer falta para um homem desse que tem 100? Humanamente não. Porque daqui a pouco as outras vão reproduzir e vai aumentar o rebanho. Mas esse homem aqui é Jesus. E Jesus não abre mão de ninguém. Ele não abre mão nem de meia ovelha. Só que ele se preocupa com aquela que se desgarrou e com as 99 também. Ele poderia ter deixado lá, não. Ele monta deserto aqui, ó. No grego ele monta aquele aprisco, guarda as ovelhas e vai. Só que agora eu quero ver se vai dar aleluia. E ele vai. Continua a leitura. Tá. 5. E achando, que bom que ele achou. Eu entendeu? Está difícil. Que pastor, para achar uma ovelha, ele vai buscar, ele manda. Ele vai para cá e vai para ali. Achou! Peraí que eu bati aqui e foi embora. João Lucas 15. Achou a ovelha? Só que quando ele achou a ovelha, o que ele faz? Peraí, ele pôs sobre os ombros. Aí isso, eu fiquei hoje assim, matutendo. Primeiro matuta muito, né? Matutendo. Eu disse: mas essa ovelha não saiu para as próprias patinhas? Por que quando o pastor acha, ele traz no ombro? Por que ele não deixa ela vir com as patinhas? Aí, o mistériozinho. Eu estou com fome, pastor. Ela não saiu para a patinha. Agora fica. Por que quando o pastor acha essa desgarrada? Desgarrada, né? Peguei vocês, né? Sabe que era outra coisa? Quando ele acha a dita cuja, o que ele faz, pastor? Ele atrai sobre os
justamente para que a gente possa interpretar, dar vida à história. Uma lacuna entre ele e achar a ovelha, porque primeiro a Bíblia diz, ele achou, depois que acha uma lacuna, e ele traz ela no ombro, e é nessa lacuna que o pastor vai fazer, que todos os pastores do Oriente, os beduínos, os judeus faziam, principalmente no tempo de Davi, porque tu tem que olhar esse salmo no tempo de Davi. O que os pastores faziam? Quebravam a patinha da ovelha. Você, né? Que pastor mal? Mal é deixar o lobo comer todo o corpo. Mal? Que mal ele foi atrás. E eu tenho certeza que não foi por falta de aviso. Ele avisou muito essa ovelha. Mas ele quebra a patinha. Só que aí você vai entender no segundo slide. Ele quebrou a patinha, né? Aqui tá, era para ser primeiro. Ele quebra a patinha e depois ele vem trazendo, olha lá. Só que ela fica toda suscetida. E ele vem falando, ó, isso aí foi pro teu bem. É melhor a patinha do que todo o corpo. Não, você não está entendendo. E ele traz, aleluia. E ele vem falando com ela. Esse pastor, ele nos corrige. Porque o pai só corrige o filho porque ele ama o filho. Eu estou sentindo ele. Ele só se chama a atenção de pessoas que a gente gosta. Ele vem falando com ela, mas não foi a primeira vez que eu te avisei que eu faria isso. E ele, quando traz, junta, coloca sobre, perto das demais. Só que todo dia ele vai ter que sair. Enquanto ela não andar direito, ele não abandona lá. Ele vai carregando ela no ombro de novo. Passa pelo vale, ela no ombro. Dá para entender ou tá difícil? Passa e volta, até que ele solta a bichinha e ela começa a andar direitinho. Mas vai mancar, porque as marcas elas servem para isso. Aleluia! Aleluia! O Jacózinho lá, quando foi pro val, entrou como Jacó e saiu como Israel. Luta, homem, Deus. Israel, o homem que luta com Deus. E é interessante que quando ele volta mancando. Não é isso? Ele volta mancando. A patinha dele foi quebrada. Ele morreu com aquela marca. Aleluia! Oh, quando Jacó saiu, a família, meu marido, que é isso? Jacó, ele diz, eu não sou mais Jacó. Aleluia! Jacó ficou enterrado lá no val de Jacó. O meu nome é Israel. Eu tenho a marca bem agora. O Espírito de Deus vai te ensinar que essas marcas é pro teu bem. Aleluia! E ele solta, eu tenho que terminar 9 vezes. Ele solta a ovelha e ela vai lá de novo, uma atrás da outra. E de repente aqui Capuja dá uma olhadinha. Cachoeira. Ei. Olha essas árvores. Aí de repente ela dá uma olhada. O Senhor vai marcar muita gente. O Senhor vai ser marcado. Você vai ter experiência. Aleluia. Levante a sua mão e sinta a presença dele. Eu sei que essa luta vai marcar a tua história. Esse problema vai, eu vou sentir ele aqui. Essa luta vai marcar a tua história. A tua família vai te alegra. Tu vai sair muito melhor. Tu vai sair com a marca de Deus. Nunca mais esquecerá. Levante a sua mão e dê o teu maior glória a Deus, Senhor.
lutas, dificuldades. Essa caminhada não é brincadeira. Morar em São Paulo, então, só Deus. Mas a vida tem que seguir. E esse pastor que você serve, ele não abre mão. Ele não abre mão. Ele vai contigo até o final. Ele só quer que você o siga. Obedeça. Entenda a sua voz, irmãos. Entenda o que Deus está falando. Entenda a sua voz. Quando ele abrir a porteira e falar vamos, não fica preocupado com o vale lá na frente. Desfrute, aleluia, é da presença dele. Desfrute é da presença dele caminhando contigo. E você olhando, ele está lá na frente. Ele está lá na frente. Ele está lá na frente. Nós passaremos e chegaremos do outro lado. Quem crê, fique de pé. Eu tenho que terminar, senão na próxima os irmãos não virão. Vão achar que eu falei demais. Ele é o seu pastor. Ele é o meu pastor. Ele é o nosso. Coloque sua mão no ombro de alguém. Queridos, pastor Marcelo, as ovelhas, elas têm um senso de unidade. Elas não gostam de estar sozinhas. A ovelha, elas reproduzem mais quando elas estão agrupadas, juntas. Aleluia! Deus tem coisas lindas para mim, esse Cristo. Eu tenho tanta certeza que foi o primeiro pastor, quando eu cheguei aqui nesse projeto, falei, foi ele. Nem muitos pastores, quando souberem, eu já fiz a pós-graduação, já voltei. É porque eu acredito naquilo que Deus está fazendo. Quem reproduz ovelhas não é o pastor. Quem reproduz ovelha é ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. E Deus não te chamou para ser uma ovelha estéril. Deus te chamou para ser uma ovelha de traga sua família. Fale de Jesus. Gere outras ovelhas. No capítulo 10 de João, do verso 16 e diante, a Bíblia diz: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim convém juntá-las, porque um dia haverá um só rebanho e um só pastor. Oh, eu gostaria que você abraçasse. Haverá um dia, minha gente, que nós não sofreremos mais. Haverá um dia que nós entraremos no aprisco celestial e de lá nós não sairemos. Lá não haverá noite, lá não haverá dor, lá não haverá cansaço, lá não haverá fadiga, lá não haverá morte, lá não haverá cemitério, lá não haverá doença, lá não haverá remédio, não. As primeiras coisas se passaram. Permaneça fiel a Deus. Eu quero que você ore por essa ovelha que está do teu lado. Ovelha orando por ovelha. O Senhor